bate-papo dessa tarde vai falar de música, né? Mais especificamente de ensino de música. E a gente está recebendo a Bruna, da Escola Aprimorarte, assim como o Charles também. Eles são diretores da Escola Aprimorarte aqui de Itabira. E a gente deseja uma ótima tarde. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Boa tarde, pessoal. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Charles. Boa tarde, pessoal. Um prazer estar com vocês. Maravilha. Bom, para começar, o que é a Escola Aprimorarte? Qual que é o foco principal de vocês hoje? Então, a Escola Aprimorarte é uma escola de música. Ela nasceu primeiro só com aula de canto. E depois a gente foi expandindo para aula de instrumento, violão, bateria, contrabaixo. Então a gente tem várias modalidades na escola hoje. Bateria, contrabaixo, musicalização infantil, aula de canto para adultos, aula de canto infantil, guitarra, violão, ukulele, teclado. Então, assim, são várias modalidades. E você que tem esse sonho, né, de tocar algum instrumento, de cantar, a gente está ali localizado no bairro Amazonas, ao lado da Escola Filomena Jardim. O foco da escola é proporcionar para os alunos, primeiro, um espaço de acolhimento seguro, de aprendizado, né, um ensino de excelência, e principalmente para quem tem um sonho de aprender a tocar algum instrumento ou aprender a cantar, eles sentirem que conseguem fazer isso com dedicação e persistência. Desde que não tenha uma patologia nas pregas vocais, no caso do canto, ou uma questão no processamento auditivo central, tá tudo certo com o ouvido, aí a pessoa consegue cantar tranquilamente. É claro que a pessoa já chega, será que eu vou cantar igual Mariah Carey, Whitney Houston? Não é bem assim. A gente tem que entender a nossa própria identidade vocal. Em relação ao instrumento, é a mesma coisa. Precisa de dedicação, empenho para conseguir tocar. Mas, assim, todo mundo consegue tocar e cantar desde que tenha essa disposição e vontade. Muito bem, Charles e Bruna, boa tarde. Prazer tê-los aqui conosco. Vamos falar de música, né? Claro. Vocês trabalham com duas frentes, né, bem fortes. Instrumentos e também a oratória. E como surgiu essa ideia de unir música e a arte de falar em público? Assim, na verdade, a oratória, né, foi até uma conversa no off com o Giovanni e a Cássia. É um projeto que a gente está bolando ainda. A gente está criando, formatando esse projeto, né, amor? Para a gente colocar daqui a pouquinho rodando, porque a gente sabe da dificuldade, né? Primeiro nasceu esse desejo de ajudar os nossos alunos que cantam e que tocam a se apresentarem em público. E a gente viu que há um bloqueio? Sim, um bloqueio muito grande em cumprimentar a plateia, em chegar diante do público, como falar, o que falar, trava tudo, né? Então, pensando nisso, em ajudar os nossos alunos, primeiramente, a desbloquear esse lado da oratória, da comunicação, porque cantar também é comunicação, né? E a gente está criando ainda esse projeto, né, de oratória. Então, em breve, mais informações sobre esse curso aí. Tirar uma dúvida, a oratória falar em público é a mesma coisa ou tem uma diferença? Sim, oratória, na verdade, é como você se desembola ali com o público. Tem pessoas que já nascem com essa habilidade de comunicação. É natural. Já é muito natural. Tem pessoas que, por muitos fatores da vida, a cultura, onde ela nasceu, não permitiu que ela fosse uma pessoa que falasse muito. Às vezes o próprio pai, às vezes a mãe, não, agora fica calado. Então a pessoa, a criança, ela já vai criando aquele bloqueio desde pequena. A maioria dos nossos bloqueios a gente vem da infância, né? Então, quando a gente cresce com esses bloqueios, quando a gente vai fazer alguma coisa que a gente gosta, a gente às vezes até faz, até canta, mas falar a gente não consegue falar. Ou tem pessoas que para cantar também tem um bloqueio. Aí a gente também indica uma terapia, né, para ajudar a descobrir onde que foi, o que aconteceu. Mas a oratória é basicamente isso mesmo, a pessoa conseguir ter uma boa fala, uma boa comunicação, falar e ser entendido, né? E já que a gente fala de criança, né, falando aí nesse público, a partir de qual idade que elas já podem começar as aulas de musicalização infantil na Escola Aprimorarte? A partir dos 6 meses de idade, gente. 6 meses? Isso. O nosso filho começou a partir dos 6, 7 meses de idade. Já incluímos ele na musicalização infantil. A criança já consegue ali já absorver tudo que está no ambiente. É a melhor fase para a pessoa aprender qualquer coisa. 6 meses até os 2 anos de idade. Então, assim, a gente já colocou e a gente já colhe os frutos disso. O Daniel já tem um ritmo. Tem coordenação. Coordenação motora dele, a coordenação motora fina dele, gente, é uma coisa impressionante. Eu assusto que ele tem 1 ano e 9 meses. Na questão de instrumentos, né? Sim, ele consegue pegar na baqueta certinho, ele consegue pegar as coisas, Tem porque ritmo.
consegue ter ritmo, acompanhar às vezes uma música que tá passando, consegue pegar na baqueta direitinho, sentar na bateria e já fazer alguns movimentos. Então, assim, a musicalização infantil, além de ajudar nessa parte da musicalidade, ela também ajuda em outras partes, como coordenação motora, raciocínio lógico. Ele é uma criança muito esperta mesmo. Socialização. Bacana. Na socialização, na comunicação. Então, a musicalização infantil, assim, quando você entende os benefícios, você já coloca de cara, assim. Porque a musicalização não é uma aula específica de canto ou instrumento. É geral, né? A criança vai ter contato ali com a parte do canto, com a parte do instrumento, vai aprender a tocar assim, as notas no teclado, no ukulele, aí tem as percussões, né? Sim. E além também da socialização. O nosso filho, por exemplo, ele iniciou sozinho. Aí quando juntou o grupo, ele travou. Travou com muita vergonha, queria nem mexer, né? Precisava dar aula de oratória, então. Sim. Só que aí foi acostumando com as crianças e hoje é bem tranquilo. Aí eles chegam assim uma travadinha, mas depois solta. Vai acostumando, né? Sim. Adaptando. Isso. Sim. E vocês falaram, né, a respeito das crianças, né? É uma idade mínima, 6 meses, 5 meses mais ou menos, mas tem uma idade máxima, né? O Marcelo até comentou aqui, será que ele tem a possibilidade, será que ele tem salvação ainda? Porque ele falou que ele nunca pegou instrumento. Será que eu tenho salvação? Será que tem? Uma pessoa mais idosa, que tem às vezes uma dificuldade de aprendizado, também eu acho que dá uma expandida. Não tô falando você, não tô falando. Não. Tô falando de um público mais idoso, né? Expandir, né? Essa idade, por exemplo. Uma pessoa de 80 anos, por exemplo. Consegue, com certeza. Assim, a força de vontade, né? E o treinamento. Qualquer pessoa que ela treina, ela consegue um resultado. O resultado pode ser mais lento, né? Óbvio. Pela questão da idade, às vezes o músculo está mais enrijecido, né? Mas com a prática ali vai chegando no lugar. A questão, por exemplo, posso ser um profissional já com 80 anos? Pode ser que sim, pode ser que não. Depende muito da força de vontade, eu fico treinando o dia inteiro, né? A prática leva à perfeição, né? Isso, mas não, eu quero fazer por hobby, quero fazer uma coisa pra E sair da rotina. Toca na igreja, de repente, ajudar, né? Sim. Então, assim, totalmente indicado. Aí não tem restrição de idade, não. A questão Bacana. é força de vontade. Na nossa escola, nós temos alunos, né, amor? Temos. Que começaram com um sonho também, estão ajudando a equipe de louvor, hoje em dia, né? Dão ali um apoio, tanto pro canto quanto pro instrumento. Então, assim, não tem idade máxima não, gente. Tá Sem vivo, tá limitação. respirando. Dá pra fazer. Maravilha. Ô, Tatiana, eu tô com a Ingrid aqui do bairro Praia. Ela tá perguntando aqui pro Charles e pra Bruna, o curso de oratória, ele é apenas para os alunos da escola ou para qualquer pessoa e como pode fazer? Olha, Ingrid, como a gente disse no início, a gente está formatando ainda esse projeto. Ele nasceu do desejo de atender uma demanda interna da escola. Mas acredito que com o andar das carruagens a gente vai abrir pro público fora também, tá? Sim, deve. Vai anunciar no Instagram da escola. Isso e aqui também, vocês vão saber. Opa. A gente vai anunciar aqui, tá bom? Maravilha. Marcelo. Muito bem. Outra pergunta aqui de um ouvinte, Tatiana, é a nossa colega Graziella. Ela está perguntando aqui para os dois, né, para o Charles e para a Bruna. Ela está dizendo aqui se já pode falar aí o valor das mensalidades ou se deixa para o final da entrevista. Ela tem 2 filhos, né? Ela quer saber o valor. Né? Vocês podem falar agora ou pode deixar para o final? Qual que é o nome dela? É a nossa amiga Graziella. Graziella, no finalzinho. Aguarda aí que a gente fala no finalzinho para vocês. Bacana. Então tá certo. Tem aqui também a Cida, lá do Gabiró, parabenizando vocês dois aí, né? Por esse trabalho tão bonito. Obrigada, Obrigado. Cida. Bom, Marcelo, Pode ir lá, Tatiana. vamos lá, para aquela criança, ouvintes, né? Isso, vai interagindo aí com eles. Exato. Para aquela criança que já quer ir tocar um instrumento, né? O filho de vocês já deram o exemplo dele. Como é que funciona o treinamento prático da Aprimorarte? Para uma criança? Isso. Olha, hoje em dia a gente tem a musicalização infantil, como eu disse para vocês, a partir dos 6 meses. Agora tem pai que já chega com a criança assim, olha, ô Bruna, meu filho quer muito tocar bateria e ele tem 6 anos. O que a gente faz hoje em dia? A gente agenda uma aula experimental para o professor avaliar a capacidade daquele aluno. Se ele vai conseguir ficar os 50, 40 minutos na aula ali. Porque criança nessa faixa etária, geralmente, fica um pouquinho ali, cansou, quer fazer outra coisa. Então, entendendo isso, a gente dá a oportunidade para os pais de agendarem 2 aulas experimentais. Então, a agenda do instrumento que ele quer, que é de bateria, ou de violão, ou de teclado, para o professor avaliar se a criança consegue ter aquela disponibilidade ali de tempo, conseguir ficar concentrado no instrumento, se ele vai mostrar realmente o interesse por aquele instrumento.
E musicalização infantil. Se a criança ela vai gostar mais da musicalização infantil, porque na musicalização infantil trabalha tudo. Trabalha tanto o ritmo, que no caso ele queria bateria, trabalha também instrumento de cordas, também trabalha o teclado, trabalha a percepção, e tem os jogos musicais, tem as brincadeiras musicais, tudo, todo o ambiente para musicalizar aquela criança. Preparar ela para ingressar numa aula de instrumento. Tem criança que já chega, bateria, e dá muito certo, consegue ficar concentrada, e faz tudo que o professor pede. Agora tem criança que fica ali 5 minutos, já cansou, aí o pai já entende assim, não, ele não está preparado ainda para ingressar nesse instrumento. Então vamos fazer musicalização infantil para a gente ver se ele gosta. E geralmente fecha na musicalização infantil, porque a criança ela tem uma rotatividade dentro ali, tem as fases, os momentos da aula, o momento de acolhida, o momento de canto, o momento de tocar, o momento de escolher um instrumento e fazer, o momento de locomoção, movimento corporal, trabalhando ritmo no corpo. Bem dinâmico, então, né? E a criança gosta, é lúdico. Então tá na linguagem dela, ela consegue absorver mais e aprender melhor. Quando as nossas crianças saem da musicalização infantil e vai para algum instrumento ou para o canto, elas já estão muito mais preparadas para conseguir concentrar, foco, disciplina para fazer a aula. Que o natural seria a musicalização e depois o instrumento ou canto, né? Mas não é a regra. Tem criança, a gente tem um primo, né? Biel, abraço Biel aí, que desde 1 ano ele já tocava bateria. É. E hoje ele tem 13, ele já toca muito teclado, Muito, toca muito bateria. Então ele tem pessoas e pessoas. Tem pessoas assim, violão, por exemplo, é um instrumento complicado para uma criança aprender, que exige muito treino. O teclado já é mais simples, porém, tem criança de 6 anos, 3 anos, que vai demonstrar uma certa habilidade ali que ela poderia ingressar. Por isso que é importante marcar aula experimental para ter noção, para chegar, nossa, é isso mesmo que eu quero. Às vezes chega querendo um violão e vai para o ukulele, que é um instrumento mais simples, é instrumento de cordas, né? Então depende muito da habilidade natural de cada um, né? Maravilha. Agora 3h27, deixa eu só dar um pulo no nosso Instagram, @pontalfmoficial, né? Dar um alô pro pessoal que está entrando, né? Acompanhando a nossa live ao vivo, @pontalfmoficial. Só mandar um alô para Lizinha Moraes, está mandando beijos para vocês. Beijo para você também. Muito bem, vamos falar agora então, Charles e Bruna, é o seguinte, além dos instrumentos, vocês oferecem musicalização para adultos, né? E o que se aprende nessa mentalidade, qual que é o benefício dela? Na musicalização para os adultos? Isso. Quer falar? Porque seria um processo diferente. Temos musicalização infantil, primeiro contato. O adulto, por exemplo, ele já chega já sabendo o que ele quer. Se não, também, por exemplo, estou em dúvida entre um violão e um teclado. Vai fazer aula experimental ali, ele vai entender os benefícios, as dificuldades de cada instrumento, né? E ali decidir e ingressar no curso. Sendo que a gente trabalha com ensino personalizado. Por exemplo, o senhor comentou aqui nos bastidores que gostaria de tocar violão, né? Isso. E na missa. Exatamente. Então, você vai trabalhar para o senhor tocar violão e na missa, não para o senhor tocar coisas aleatórias. Então, você é bem focado no que o aluno deseja aprender. E o violão tem diferença de violão de cordas? Ou todos os violões são iguais? Não, a gente tem o violão de nylon, né? Que é para música brasileira, a MPB, a bossa nova. E tem o violão de aço, que é mais pop, mais batida. Então depende muito do objetivo do aluno também. Ele trabalha com os dois públicos, né? Tanto para aluno o violão de aço quanto de nylon. Eu estou com o Denis e a Marli aqui também, Tatiana. Eles estão perguntando se vocês têm dias e horários para crianças que estudam, que vão para a escola, se vocês têm alguns horários aí que não atrapalham, né, as crianças irem à escola. Nós temos atendimento na parte da manhã, da tarde e da noite. É para entrar em contato com a gente que a gente tem que um horário. Sim. Isso. A gente tem atendimento de segunda a sábado. Então, assim, é bem flexível, justamente porque tem criança que estuda na parte da manhã e tem criança ou adolescente que estuda à tarde, e a gente consegue ver um horário disponível para poder atender. Né? Dá para conciliar, né? Dá para conciliar. 3h30, a gente já vai para o intervalo comercial rapidinho, mas Pode eu vou só jogar... Denis? Pode sim, claro. Eu estou perguntando se é preciso ter o instrumento próprio ou se vocês já têm o instrumento. Nós temos instrumentos. O ideal seria o aluno ter o instrumento para ele treinar em casa, né? Mas não impede de iniciar as aulas. Às vezes ele quer testar se realmente ele está querendo aprender aquele instrumento. Instrumento, assim, o violão, ele tem um custo-benefício melhor para iniciar, né? Porque uns R$300, 400, adquire um. O teclado já é um instrumento não tão acessível, assim, a partir de 1.500, um teclado bem mais ou menos. Bem simples. Bem simples. Se a pessoa tiver um teclado simples, ela não precisa ter nada sofisticado, não. Ela tem um teclado simples para iniciar, ela consegue, né? Pegar o básico e ir avançando. Consegue. Por exemplo, eu quero tocar, já fazer um show, né? Aí precisa de um teclado melhor. Só que até chegar nisso aí, o aluno já passou num caminho longo, ele já sabe
porque ele quer realmente de som, de timbre, ele te orienta também os alunos sempre. Maravilha, agora 3h30 a gente vai para o intervalo, mas é bem rapidinho, a gente vai continuar falando com a Bruna e com o Charles da Primorarte. Você que está aí ligadinho, continua. Se tem pergunta, pode mandar para a gente, 38313522. Se quiser acompanhar o nosso Instagram, @pontalfmoficial, estamos ao vivo. Vamos para o intervalo, mas é bem rapidinho, aguarda aí. Ô, gente, manda para mim aqui mensagem de voz e mensagem de texto. Ligação não tem como a gente atender, tá bom? Agora 3h31.
3h36, estamos de volta com a Bruna e o Charles da Escola Primorarte, Escola de Música aqui de Itabira, falando, né, fazendo aquele bate-papo legal sobre música, sobre conhecimento, e conhecimento é o que não falta, né? Pois é, e vamos perguntar para a Bruna e para o Charles a respeito da metodologia. Vocês têm uma metodologia própria? Como é que funciona? Teoria, prática? Pode começar falando. Sim, nós temos um material, eu desenvolvi esse material. Teoria nova, a teoria não existe teoria nova, né? Que assim, a música ela é bem amplamente estudada, então tem esse como eu enxergo a música de maneira mais simples. Eu organizei o material para o aluno ter essa acessibilidade, sendo que o nosso foco é fazer o aluno tocar, assim, o mais rápido possível. Só não dedicar rapidinho ele toca uma música. E esse material é material de apoio, explicando as teorias básicas de cada instrumento ali que ele está dedicando. Isso na parte do canto, como que funciona? A gente tem uma metodologia própria mesmo da escola. Eu desenvolvi um material para os professores, tem mais professores de canto lá na escola, e lá a gente trabalha tanto com aluno iniciante, que não sabe cantar nada, canta só no chuveiro, e nem, às vezes nem no chuveiro. Tem gente que fala, nem no chuveiro eu canto, Bruna. Que nem canta às vezes no chuveiro e tem um sonho de cantar, quanto aquele cantor profissional, que canta em barzinho, faz show, faz abertura de evento, canta em casamento. Então a gente tem tanto o público que não sabe nada, zerão, quanto o público já tem essa habilidade de cantar, mas não tem a consciência do que faz, não tem a técnica para executar. Então a gente tem um material que é adaptado de acordo com a necessidade do aluno. Então a nossa metodologia funciona. A gente faz uma avaliação vocal, que é o primeiro contato que o aluno tem com a gente na escola, na aula de canto. Ele faz essa avaliação e o professor faz um diagnóstico da voz da pessoa. Depois desse diagnóstico, o professor passa o que vai ser trabalhado, quais habilidades, técnicas que vão ser desenvolvidas e também o que o aluno quer aprender. Porque a pessoa já chega, eu quero melhorar os meus agudos, os graves, quero fazer melisma. Tem mais extensão. Né? Isso, quero aumentar minha extensão vocal, entender qual que é o meu naipe. Então, assim, a gente também anota as necessidades do aluno, casa com aquilo que ele realmente precisa também, porque a gente vai ouvir e vai anotar aquilo que a gente ouviu e, a partir disso, trabalhar as técnicas que precisam ser trabalhadas. E focando no repertório do aluno. Esse é o diferencial da nossa escola também. A gente trabalha com o repertório do nosso aluno. Se canta em missa, se canta em igreja evangélica, se canta em barzinho, se faz show, abertura, independente do estilo. Acho que os únicos que a gente ainda não trabalha é o rock, porque o rock exige uma técnica diferente para poder executar. Né? Tem o drive, então precisa de um professor específico ou uma formação específica para isso. Né? Se uma não técnica... souber, pode prejudicar a voz para sempre. Sim. Né? Assim, um momento para sempre. É bem delicada essa técnica. Então a gente não trabalha com rock. Agora é MPB, pop rock, pop, samba, e normalmente pagode, são os mais sertanejo. pedidos também, né? Sim, gospel. Tem mais apelo. Sim. Então a gente trabalha focado na necessidade do aluno. A Bruna quer tanto aprender a cantar aquela música, vamos aprender aquela música. Então a gente faz um mapa da música, onde tem que respirar, qual tipo de sonoridade a gente vai fazer nessa música, como que faz esse agudo, como que usa o apoio, contrapoio, a respiração, como que melhora a respiração na hora de cantar, a articulação, a dicção, para melhorar a expressividade na música, postura, presença no palco, como cantar e dançar ao mesmo tempo sem perder a voz. Né? Então, assim, a gente trabalha tudo de acordo com o contexto do aluno. Então, não tem uma grade curricular ali rígida. Então, a gente adapta de acordo com a necessidade do aluno. Vocês têm algum tipo de parceria com algum tipo de fonoaudiólogo, algum profissional da voz? Ou tem a intenção de fazer essa parceria? Nossa. Aqui em Itabira, a gente tem a Florence. Todos os meus alunos que têm uma necessidade vocal específica, porque como ela é especialista em voz cantada, é diferente de ser só especialista em voz. Voz falada é diferente. Então a gente sempre encaminha os nossos alunos para ela. Tem algum nódulo, alguma questão vocal, fez o exame lá e notou alguma irregularidade, a gente sempre encaminha para ela. Então a Flor é um amor, uma baita de profissional, assim, maravilhosa. Ela foi a minha fono no início, também quando eu tava cismada, que eu tava com alguma coisa errada na minha voz, ela me ajudou bastante, alavancou o potencial da minha voz. Então, assim, gratidão a ela. Flor, se você estiver ouvindo, um beijo. Então, a gente sempre faz parceria com ela. Ela, inclusive, trabalha, né, com uma dupla sertaneja fora de Minas, né, do eixo Minas, né? Zé Neto Cristiano. Isso mesmo. Então, para ver o naipe, né? Maravilhosa. A parte do canto também tem umas demandas específicas. Por exemplo, ele tem um aluno que ele faz show, né? 3 horas cantando, e isso ele ficava rouco. Então ele chegou com essa necessidade pra gente, né? Eu canto sempre 3 horas,
E é 3 horas cantando mesmo e sempre rouco depois. E ele tá com a gente tem um ano e... Um ano e pouquinho. 1 ano e 4 meses. E hoje ele não fica mais rouco. Então já aprendeu Então, como as técnicas, trabalhar a né? voz dele, assim. Sim, controlar a intensidade, porque no show a pessoa acaba perdendo essa... Quando ela não tem a técnica, ela canta com a voz todo o tempo todo. E são muitas músicas, são mais de 30 músicas cantadas, gente, é muita coisa. Pesado, hein? Então se você não tem uma técnica que te sustenta até o final, a sua voz, com o tempo, ela vai perdendo a qualidade. Você já não consegue fazer 3, 4 shows por dia. Então vai diminuindo a capacidade, porque você vai perder a voz como que você canta sem voz. Não tem como, né? Bruna, Charles, a Primorarte, ela é uma empresa itabirana e quantos anos estão no mercado? A escola, sua empresa, nasceu em Itabira. Está no mercado tem 4 anos, como escola mesmo. Mas a gente trabalha com música, já a Bruna dá aula já há mais de 16 anos. Vocês são os proprietários e Sim. professores, Sim. instrutores? Sim, também. Tem mais professores? Temos uma equipe. Ah, São uma 8 equipe. professores. Ah, que legal. Legal, e quando é que surgiu, né, esse desejo de trazer para Itabira uma escola, né, já que vocês tinham uma vivência de música, né, música religiosa, tanto a Bruna quanto o Charles, como é que deu aquele start? Vamos fazer aí o pessoal, né, ter mais conhecimento, ter mais técnica a respeito do canto. Canto e de instrumento, né? Sim. Aí nós vamos ter visões um pouco diferentes, eu e Bruna, né? Porque assim, eu estudei fora e formei e fui embora. Aí, quando voltei para o Brasil, eu fui para São Paulo trabalhar, Você formou em quê? economia. Ah, sim. E a gente casou, né? A empresa me transferiu para Cariacica. Um mês depois, a empresa faliu. Nossa. Literalmente, um mês depois. E a gente foi assim, chutado para Itabira novamente, né? E quando eu cheguei em Itabira, eu tive muita dificuldade de ingressar no mercado, pelo meu currículo. Por ser bom, foi uma barreira, não foi um benefício, não. Depois eu consegui trabalhar na empresa, né? Aí, graças a Deus, foi bacana. E nesse período, eu conversei com a Bruna, né, sobre o que ela gostaria de trabalhar, que é trabalhar como secretária antes, e ela queria voltar para esse ramo. Eu falei assim, já dava aula antes, né? Eu falei assim, então vamos estudar. Aí comprou um curso, né? Fez o curso. E a gente começou a dar aula. Ela começou a dar aula, né? Isso. Só que o objetivo inicial era assim, era só a Bruna dar aula. Meu objetivo era Apoiar. por um tempo e depois a parte de consultoria financeira. Esse era o meu objetivo inicial. Mas as coisas foram acontecendo. A gente começou a dar aula na igreja do meu tio, que ele abriu a porta pra gente. Só que a gente começou a atrapalhar a demanda da igreja, né? Ai, ai, ai. E começou a chegar muito aluno. Foi Isso. positivo para Isso, vocês, não sim. tanto para ele, né? Aí a gente alugou um espaço. Aí, como o espaço, assim, a gente tinha uma sala. Aí nesse espaço tinha 2. Eu falei, então eu vou dar aula de violão. Isso. Não era assim, por exemplo, uma coisa que eu queria inicialmente, não. Mas comecei a gostar muito. É uma coisa legal, né? Aí eu trabalhava na empresa durante o dia e à noite dava aula de violão. E Bruna, no processo, durante o dia, na aula de canto. E aí foi crescendo. No espaço de 6 meses, a gente mudou 3 vezes, né? Nossa. Entrou acho que 2 meses num lugar, aí surgiu a oportunidade de ir para outro, um pouco maior. Aí nesse outro lugar também, a gente ficou 3 meses só. 3 meses. 3 meses. Aí a proprietária pediu para voltar, aí ficou desesperado. Meu Deus. Só que aí a gente caiu onde está hoje, que é uma escola mesmo. Uma escola bem grande, Espaçosa, espaço né? muito espaçoso. Que era um projeto nosso a longo prazo. Sim, assim, daqui a 3 anos vamos alugar um prédio, né? A gente alugou a questão de meses. Adiantou um pouquinho, né? Sim, bastante. E as coisas foram acontecendo, outras pessoas vieram trabalhar com a gente. A nossa cunhada, a irmã da Bruna, né, com musicalização, inicialmente era só nós 3. E foi surgindo depois, professor de bateria, aí surgiu o professor de teclado, outros professores de violão também, de guitarra, de violino. Isso, a demanda foi aumentando, né? Sim. Graças a Deus. Graças a Deus a gente se tornou empresa oficialmente esse ano. Assim, é LTDA, né? A gente já funcionava como escola, mas esse ano, a partir de janeiro, a gente se tornou uma empresa. Ai, gente, assim... Eu nunca imaginei que a gente viraria uma escola, sabe? Porque antes, igual o Charles falou, eu comecei só dando aula de canto. Eu já dei aula de canto há uns anos atrás, em 2014, 2015, quando eu vim pra Itabira, porque teve um tempo que eu morei fora. E eu nunca imaginei que a gente ia alcançar, né, ter essa proporção, esse crescimento. E eu acredito que é plano de Deus, sabe? Tudo é um propósito de Deus. E ver o quanto a nossa escola cresceu e o quanto o ensino tem transformado a vida dos nossos alunos, isso pra gente não tem preço. É tão gratificante ver os nossos alunos realizando sonhos, vencendo barreiras, vencendo medo, que achou que nunca ia poder conseguir fazer, cantar, tocar. Ver uma criança que às vezes tinha muita dificuldade de concentração na sala, e a gente tem
esse retorno dos pais também, né? Na escola, né, amor? Não, meu filho não concentrava na escola, meu filho era muito agitado na sala, e depois que começou a fazer a musicalização infantil, teve essa mudança no comportamento. Então, viver trabalhando com algo que a gente ama não tem preço, é um presente de Deus mesmo para nossa vida. Muito Agora- bem, Bruna. Eu gostaria que você me falasse o seguinte: quantos alunos hoje a Primorarte tem, assim, entre idade, crianças, adultos e também pessoas idosas, né? Tem uma base? Hoje, aproximadamente 130. 130 alunos? Aproximadamente Que 130. maravilha, hein? Muita coisa, né? Muita coisa, parabéns. Bom, agora 3h47 e a gente já vai encerrar, né? Porque o horário, né, é um pouco limitado, né, da Bruna e do Charles. Mas para encerrar, né, o nosso bate-papo, para quem está nos ouvindo agora e quer conhecer a escola ou fazer uma aula experimental, como é que faz para entrar em contato com a Primorarte? Queria já, né, agradecer a Bruna, o Charles, né, por mais uma vez estarem aqui no nosso programa e pedir também para vocês deixarem as redes sociais, telefone, contato e qualquer informação que a gente não tenha abordado, pode ficar à vontade. Tá bom, obrigada. Nosso WhatsApp para contato, para agendar aula experimental, 319 7149 9305. 7149 9305. Esse é o WhatsApp da nossa escola. A gente também tem o Instagram da escola, Primorarte Escola de Música. Aí você vai ver uma carinha de um leãozinho lá na clave de sol. É a gente. Lá tem os vídeos dos nossos alunos, do trabalho que a gente faz na nossa escola. Esse ano a gente tem o nosso recital, né, gente? Nosso recital tá chegando. Gente, é o evento mais esperado do ano. Vai ser no Centro Cultural esse ano. Vão ser divididos em 2 sessões. Vai ser no sábado à noite e no domingo de manhã para as crianças. Esse ano a gente dividiu por causa da demanda mesmo também, da parte da musicalização infantil, da aula de canto. Então a gente ampliou o dia para não ficar tão extensa a programação. E esse ano a gente está com muita novidade. Então a gente vai ter... As crianças vão cantar trilha sonora de filme, né? Caracterizado. Que legal, vai ser muito legal. Será que vai ter Michael Jackson, gente? Ai, meu Deus do céu, eu fico louca. Então, assim, vai sendo gravação no formato de DVD. Então, assim, gente, vai ser show, hein? Não, e sem contar que vai ter um quadro de composições, Tatiana. Então, assim, o aluno que Meu compõe, Deus. tem a sua composição, vai ter a chance de cantar em público e concorrer a um prêmio. A música mais voltada vai ter um prêmio. Gente, vocês não sabem do prêmio. Gente, Tá prometendo, né, amor? Tá Nossa. prometendo. a Então, gente vai assim, divulgar, hein? Por favor. Então, a gente tem um recital em novembro, 7 e 8 de novembro, no Centro Cultural. Já passei o arroba da escola. Tem mais alguma informação? Telefone? 319-7149-9305, gente. Para agendar aula experimental, tá? A aula experimental, ela é gratuita, então você não paga nada para você fazer. É uma aula normal com tempo normal ou é uma aula um pouco mais resumida, só mesmo para dar uma pincelada, dar uma avaliada? É mais reduzida, Uhum. 30 minutos no máximo, Tá. tá? Para poder fazer a aula experimental. E tem um ouvinte também que pediu, né, o valor, né? Pediu para vocês falarem o valor, se vocês se sentirem confortáveis ou se quer direcionar para o telefone mesmo, fica à vontade. Nós temos trabalho com mensalidade, é um valor mensal, fixo, tá? E a partir de 150. Por que a partir de 150? Super em Porque tem conta. aula em grupo, tem aula em dupla, individual. Aí na aula individual, por exemplo, aí tem professores com preços diferentes também, de acordo com o nível de exigência, né? Por exemplo, a parte do canto também tem valores diferentes, porque assim, porque eu tô profissional, que é um resultado muito rápido. Então a gente tem um profissional específico, que é a Bruna, né? Que é especialista em voz cantada, que é um que faz por hobby, então é diferente. a questão Não do tem aquela foco. questão da pressa de aprender, né? já aparece. Aham. Então, tudo de acordo com a demanda. Então, entre em Sim. contato com a gente, para vocês avaliarem certinho, e marca aula experimental. Pode repetir. Queria que você repetisse novamente Isso, vamos lá. O Repetir. telefone. o telefone, por favor, sim. a rede social novamente. Esse telefone que vocês estão dando ele também é para inscrição? Sim. É o WhatsApp oficial da escola. Isso. O processo de matrícula, aula experimental é todo feito pelo WhatsApp, tá? Aí você faz todo o agendamento ali e a pessoa fechando, querendo fazer a aula, o processo de matrícula também é feito todo via WhatsApp. Tem um formulário que a pessoa preenche ali, o pagamento, tudo é feito pelo WhatsApp. Assinatura de contrato, tudo é feito online. Graças a Deus facilita a nossa vida Facilita aí, muito. gente. Telefone, então, 319-7149-9305. Instagram da escola Aprimorarte, _ escola de música.
Maravilha, 3h51 e a gente recebeu a Bruna e o Charles. A gente ficou muito feliz de novamente ter a Bruna e o Charles aqui com a gente, né, falando dessa escola que tem revolucionado, né, muitos cantores, né, muitas vozes aqui na cidade. A gente deseja uma ótima tarde para você e para você, Bruna, para o Charles também. Em outras oportunidades, tenho certeza que a gente vai se ver novamente. Sim, obrigada, gente, pelo convite. Foi um prazer estar com vocês aqui. Prazer foi nosso. Um abraço, Charles, um abraço, Bruna. Um abraço, a toda a Marcelo. equipe aí da Primorarte, tá? Obrigada. E tudo de bom, que Deus abençoe. Obrigado, um abraço a todos e aguardamos vocês na nossa escola. Com certeza. Bom, agora são 3h51.